Olá a todos, bom dia para quem estiver assistindo durante a manhã, boa tarde, boa noite para quem assistir nos demais horários. Hoje a nossa palestra ela é online, a nossa última palestra desse ano de 2023. A gente agradece a oportunidade de estudo, de aprendizado e espera contribuir com todos com o estudo que a gente tentou montar até o presente momento. E hoje a gente queria falar um pouquinho das nossas anseios, nossas ansiedades, nossas pressas, né? A gente vive hoje num mundo tão atribulado, cheio de atividades, cheio de questões que nos fazem muitas das vezes esquecer o que é essencial, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Para a nossa família. E aí, como sendo o último estudo do ano e já pensando no próximo ano, a gente queria refletir um pouquinho sobre isso, né? Será que a gente não está dando atenção demais a coisas que não são tão importantes? Será que não é hora da gente frear, repensar, refletir, estudar sobre o que de fato é importante? Sobre o que de fato a gente precisa dar atenção? Será que eu não estou deixando de dar atenção a um ente querido que está mais necessitado, a um amigo que está atribulado, e prestando só atenção nas minhas necessidades instantâneas, atuais, né? E é muito válido pensarmos nisso todas as vezes que pudermos, né? Junto ao exercício que Santo Agostinho relata no Livro dos Espíritos, em que ele, ao final do dia, revisa todas as ações que ele teve, tudo que ele poderia mudar, poderia ter feito melhor, e também tudo que ele acertou, a gente revisar isso também. Será que eu estou dando a devida atenção aos assuntos corretos, aos assuntos que precisam da minha atenção realmente? E aí, pensando nessas questões, a gente acha em Mateus capítulo 5, versículo 14, versículos 14 a 16, a seguinte passagem: Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estás no céu. Ou seja, como que está a nossa luz? Será que essas ansiedades, esses focos, às vezes fora de foco, estão ocultando a nossa luz? Será que a gente está emanando realmente luz, fazendo com que os outros vejam o quanto Deus é bom conosco, o quanto somos agraciados com a graça de Deus, como somos beneficiados nas nossas dificuldades? As nossas necessidades atuais, terrenas, elas são instrumentos do nosso crescimento. A nossa vida, de fato, ela não é a atual, a encarnação que estamos. A nossa vida, de fato, é a espiritual. A encarnação, ela serve como um aprendizado para que nós possamos viver melhor nos planos mais elevados. Sendo desse modo, será que a gente está conseguindo demonstrar o quanto estamos crescendo para que o outro também tenha força para crescer?
como que está a nossa luz, o nosso foco, as nossas ações, os nossos resultados. E aí, mais um pouco à frente, Mateus capítulo 6, versículo 26 a 34, Jesus vem dizendo assim: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim a veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas as coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se a natureza ela é bela, ela existe, ela é alimentada, porque nós não confiamos em Deus, já que somos seres pensantes, que raciocinamos, que nos vangloriamos desses atributos? Por que tanta ansiedade com coisas que não são necessárias? Por que não preservar e deixar que o tempo das coisas atuem para que o melhor aconteça para nós? Por isso começamos os estudos dizendo: o que estamos dando atenção? O que está nos inquietando? Será que é para a gente prestar atenção nessas coisas? E aí segue mais uma pergunta: onde está a nossa fé? Onde está o nosso coração? Será que os problemas do dia a dia são maiores do que Deus pode proporcionar a nós? Será que para que estarmos aqui hoje não recebemos muitas coisas boas para que possamos estar de pé? Ouvindo, lendo, estudando. E aí a gente, com essas passagens, lembra do trabalho, né? A gente tem uma necessidade de trabalho, né? Tem uma necessidade de ganhar o nosso sustento, o nosso dia a dia. Mas qual realmente é a finalidade do trabalho? E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante, a 676, que diz assim: por que o trabalho se impõe ao homem? E aí os Espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, partindo do princípio dessa resposta, o trabalho ele é feito para o nosso aperfeiçoamento,
né? E desenvolvimento da nossa inteligência. Ele não é somente o foco central da nossa vida. E trabalho, além do trabalho financeiro, como a gente entende, existe também o trabalho caritativo, o trabalho em prol do outro, o trabalho que auxilia o próximo, o trabalho que edifica o outro. E esse tipo de trabalho, com que frequência temos feito ele? Com que frequência a gente olha para o nosso amigo, nosso irmão, nosso parente, nosso colega e reflete no que podemos ajudar a ele? Quantos momentos da nossa vida, vamos diminuir, quantos momentos desse ano trabalhamos pensando na memória do nosso próximo, na melhora do nosso próximo? Na melhora de dignidade do próximo, na melhora de entendimento do próximo nas situações, na melhora de ouvir, né, o próximo em suas dificuldades. Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes tivemos paciência com o próximo e exercitamos esse trabalho de abnegação do nosso ego, respeitando ainda a ignorância do outro? Isso também é trabalho. E é um trabalho que nos dá um retorno muito maior, às vezes, do que o trabalho financeiro. Esse trabalho é o que faz brilhar a nossa luz. Mas brilhar a nossa luz não é brilhar o nosso ego. É brilhar a nossa luz mostrando o nosso entendimento em relação aos ensinos do Cristo. O nosso entendimento da nossa função nessa encarnação. Porque todos nós nessa encarnação temos um trabalho a ser feito. Temos uma função central dentro do nosso meio familiar, dentro do nosso meio espírita, dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso ambiente de trabalho que nos dá o sustento. Então, como nós estamos entendendo o que de fato é trabalho? Será que a gente só trabalha para poder ganhar o pão do dia e depois o resto é só o resto? E aí a gente esquece de todo o resto, todos os demais trabalhos que precisam ser feitos? Será que a gente tem realmente aprendido, né? Por ser uma consequência corpórea da nossa natureza, como diz a resposta, será que a gente tem entendido qual é a parte que é expiação e qual é a parte que é o meio que a gente está desenvolvendo a nossa inteligência para uma próxima encarnação estar melhor? Como que está o nosso nível de trabalho? O trabalho tem uma outra função que não é dita diretamente na resposta, mas que é uma das mais importantes, que é de esquecimento das mágoas. Quando a gente faz um trabalho, principalmente na caridade, a gente esquece o mal que sofre, pelo menos momentaneamente. E isso alivia o nosso coração e melhora no nosso crescimento. Por isso que dentro da casa espírita, normalmente nas casas espíritas e principalmente na nossa, nós priorizamos tanto o trabalho da evangelização, o trabalho dos estudos, o trabalho de manutenção da casa. Quanto mais físico é esse tipo de trabalho, mais a gente libera nossa mente para os espíritos atuarem e a gente se melhorar. Muitas das vezes, aí a gente vai usar um exemplo nosso, a gente vem à casa,
aproveita que a casa está vazia e faz o nosso trabalho, né? Da minha parte é uma parte tecnológica. Mas é aquele momento que a gente aproveita para entrar em estado de oração e repensar as vezes que a gente foi precipitado em umas respostas, às vezes que a gente não foi paciente quando precisava, às vezes que não ouviu bem o que precisava ser ouvido. E nesses momentos são os momentos que a gente percebe que a gente é amparado. Mas isso só é possível por causa também do trabalho. Mas tem uma outra questão que vale muito ser dita e precisa ser dita, que está em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Mas dentro disso tudo a gente precisa realmente ter esse amor que Pedro fala. Porque realmente é o amor que cobre a multidão de pecados. É o amor de Deus que nos faz estar encarnados agora. É o amor dos nossos anjos da guarda, guias, que nos fazem ter força e nos mostram os melhores caminhos. É o amor dos nossos pais que fizeram a gente estar hoje onde a gente está. É o amor dos nossos cônjuges que faz com que a gente levante todos os dias da manhã e trabalhe. É o amor dos nossos filhos que quando a gente sai de casa e se despede de nós já com saudade, esperando ansiosamente o nosso retorno. É o amor que faz esquecer as ofensas que sofremos, as injustiças que às vezes possamos viver em alguns momentos. O amor aliado ao trabalho é o instrumento mais forte para o nosso crescimento. Amor e trabalho feito com amor. É o que vai revigorar as nossas energias para que a gente possa passar por essa encarnação acertando de acordo com o que nos propomos a fazer. E como diz a letra da música, né? Ainda que eu amasse, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Não existe anjo sem amor, não existe perdão sem amor. Não existe ser elevado sem amor. Não existe boa vida sem amor. Não existe amigos sem amor. Não existe família sem amor. O dia que nós conseguirmos entender o que de fato é amar, não esse amor que a gente tem, que a gente entende como hoje em dia, mas o amor que de fato é o que precisa ser pensado, estudado e visto, nós entenderemos que não existe problema. Não existe problema sem solução.
Não existe pedido que não é acolhido e satisfeito. Não existe ódio que perdure, não existe desequilíbrio que não se reequilibre. E para refletir no início desse ano, a gente segue com a seguinte pergunta: onde está o nosso amor? Que amor de fato eu sinto? Que amor de fato eu prego? Que amor de fato eu emano? Que luz é que brilha de nós? O que eu estou transmitindo para o outro? Será que é amor? Será que não estou enganado com o que eu acho que é amor? Será que eu já me reconciliei com meu irmão para de fato mostrar que eu amo? Quantos perdões eu dei no ano que passou? E quanto do meu amor eu distribuí para que o outro se melhore? E em cima dessas reflexões, a gente agradece, fica com os mesmos questionamentos também na nossa mente para o nosso próprio aprendizado. Agradece por ter a oportunidade de estudar e perceber também o quanto a gente precisa crescer. E agradece a Deus por todas as oportunidades que foram dadas até hoje. Querido amado Mestre Jesus, nossos amigos e guias espirituais, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, refletindo sobre a Sua graça, sobre o Seu amor, refletindo sobre as nossas imperfeições e sabendo quanto podemos melhorar. Agradecemos, Pai, por tudo que nos deu até hoje, por todas as oportunidades de crescimento, por todo o amor, por toda a dedicação dada a nós. Pedimos, Pai, que nos dê sabedoria em nossa caminhada, que nos dê paciência nas situações difíceis, que nos dê força para continuar cada vez mais subindo em sua caminhada. Pedimos que olhe para os nossos amigos, irmãos, parentes, conhecidos, que conceda a eles sabedoria e discernimento em suas próprias caminhadas. E assim nos despedimos, dando um último agradecimento pela nossa encarnação, por essa oportunidade de crescimento tão divina. Muito obrigado, Pai, que assim seja, graças a Deus.